No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a um dos nossos alunos que quer saber se os pecados dele são perdoados durante a missa. Ele diz assim: sou um católico que vai à missa todos os domingos e dias santos de guarda e peço perdão dos meus pecados no ato penitencial. Sendo assim, os meus pecados já estão perdoados ou eu preciso me confessar com o sacerdote? Veja, a necessidade de se confessar com o sacerdote é dupla. Em primeiro lugar, se você é católico e já atingiu a idade da discrição, ou seja, os 7 anos de idade, você é obrigado a se confessar pelo menos uma vez por ano. É interessante isso porque pouca gente tem noção de que essa obrigação acontece a partir dos 7 anos de idade e ela é automática. Não se espera a pessoa fazer a primeira comunhão. Muita gente acha que a obrigação da confissão acontece somente se a pessoa já recebeu a primeira comunhão. Mas não é verdade. A partir dos 7 anos de idade, todos deveriam ser educados a se confessar pelo menos uma vez por ano. É isso que nos diz o cânon 989. Confira no Código de Direito Canônico. Então, essa é a primeira necessidade de se confessar, ao menos uma vez por ano. A segunda necessidade de confissão é no caso de pecado grave ou pecado mortal. Nós vemos isso com clareza no Código de Direito Canônico, no número 916. O cânon 916 diz que ninguém consciente de pecado grave deve comungar ou celebrar a missa. Bom, se eu tenho pecado grave, então o que devo fazer? Devo procurar o sacerdote para me confessar, porque esta é a única forma ordinária de nós perdoarmos os nossos pecados. Portanto, o cânon 960 diz isso com toda clareza e eu vou ler para você. A confissão individual e íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário com o qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Somente a impossibilidade física ou moral escusa de tal confissão. Nesse caso, pode haver a reconciliação também por outros modos. Além disso, o Código de Direito Canônico nos recorda que, na confissão mesmo, nós só somos obrigados a confessar os nossos pecados graves ou mortais, mas se recomenda. É bom, é oportuno, é devoto que você também confesse os seus pecados veniais. Sendo assim, qual é então o relacionamento entre Eucaristia, a missa, e o perdão dos pecados? O Catecismo da Igreja Católica nos dá uma dica no número 1395. Eu vou ler para vocês porque é bastante interessante. Ele diz: pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Ou seja, a primeira coisa, a Eucaristia tem uma relação com os pecados. A relação de evitar os pecados futuros. Pouca gente pensa nisso, mas o ardente amor de Cristo na Eucaristia previne a queda. Quanto mais participarmos da vida de Cristo e quanto mais progredirmos em sua amizade, tanto mais difícil de Ele separar-nos pelo pecado mortal. Aí vem uma frase do Catecismo que é importante, porque corrobora aquilo que o Código de Direito Canônico nos disse. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Não é para isso a Eucaristia. Quem perdoa pecados mortais é o sacramento da confissão. É importante dizer isso, e é importante que o Catecismo diga isso, porque existem teólogos modernos, ou deveria dizer modernosos, que colocam uma doutrina maluca. Maluca, e eu digo aqui, não porque eu estou com vontade de xingar, mas porque ela é absolutamente contraditória internamente.
Os mesmos teólogos que dizem que a Eucaristia não é um sacrifício de jeito nenhum, porque a Eucaristia é só uma refeição, é uma festa, é a celebração alegre da comunidade, do povo que caminha, estes mesmos teólogos querem dizer que a Eucaristia perdoa pecados, para que as pessoas não precisem mais se confessar. Mas o que é isso? Se ela perdoa os pecados, como é que ela não é um sacrifício? Exatamente aqui está a contradição da argumentação. A Eucaristia, ela é o sacrifício com o qual nós fomos salvos. Evidente, esse sacrifício com o qual nós fomos salvos, ele perdoa os pecados. Mas a Igreja sempre reconheceu que este sacrifício redentor foi feito para nos afastar dos pecados futuros e não dos pecados que nós já cometemos. Porque, diz o Catecismo, o próprio da Eucaristia é que ela seja o sacramento daqueles que estão na comunhão plena com a Igreja. Eis aqui a questão pontual. A Eucaristia é um sacramento de quem está em plena comunhão. Portanto, antes de comungar, você deve procurar o sacramento da reconciliação se você não está em plena comunhão com a Igreja. Isto é uma praxe da Igreja desde o seu início. Nos primeiríssimos séculos da Igreja, sempre a Igreja usou esta disciplina. Quem está em pecado grave, se abstenha da comunhão. Por isso, todo tipo de raciocínio feito por teólogos modernos se afasta daquilo que é não somente a disciplina que está no Código de Direito Canônico, a doutrina que está no Catecismo, mas se afasta da identidade da Igreja de 2000 anos. Eu me lembro que uma vez, numa igreja episcopal liberal dos Estados Unidos, eu encontrei escrito no altar a seguinte frase: este homem se senta à mesa com pecadores públicos, com publicanos e prostitutas. Querendo inferir com esta frase que a mesa da Eucaristia era uma mesa para pecadores públicos, para